Pessoal, então continuando a nossa aula 8 de gestão da capacidade física e nossa última aula sobre este conteúdo. Então, nessa última aula, nós vamos ver a definição da capacidade básica da produção e como enfrentar divergências entre demanda e capacidade. Então, para definir a capacidade básica da produção, que eu falei lá no início da nossa aula, a maneira mais comum de gerenciar a capacidade é decidir o nível básico da capacidade e depois ajustá-lo periodicamente para cima ou para baixo, a fim de refletir flutuações na demanda. Então, primeira coisa, eu preciso definir qual é a minha capacidade básica. É 10, é 20, é 50, é 100? Claro que eu vou fazer isso com o máximo possível de planejamento, observando a demanda. E aí, feito isso, eu vou fazendo os ajustes depois. Então, o nível básico de capacidade em qualquer operação é influenciado por muitos fatores, mas deve estar relacionado a três em particular. Então, primeiro, a importância relativa dos objetivos de desempenho da operação. Então, pensem em vocês. Se o meu objetivo de desempenho é confiabilidade e flexibilidade, por exemplo, eu não posso trabalhar com capacidade e demanda muito próximo do ótimo. Né? Então, assim, eu preciso de ter uma folga, eu preciso de ter capacidade sobrando, porque qualquer aumento repentino na demanda, se eu não conseguir atender os meus consumidores, a minha confiabilidade e a minha flexibilidade vai para o lixo. Né? Então, eu preciso de colocar isso em consideração. A perecibilidade dos resultados da operação, se levar isso em consideração, porque eu tomo uma decisão agora, amanhã as coisas podem mudar, o quanto isso pode ser perecível, e o grau de variabilidade na demanda ou no suprimento. Então, se você trabalha num setor em que a demanda oscila muito para cima e para baixo, isso indica que você tem que ter uma capacidade extra. A mesma coisa no suprimento. Se você trabalha num setor em que os seus fornecedores eles demoram muito para entregar ou eles não cumprem com seus compromissos, isso quer dizer que você vai ter que ter um estoque maior, porque se acontecer qualquer atraso, você não vai ser pego de surpresa. Né? Ou seja, você combinou com ele para entregar o produto em uma semana e esse cara atrasa muito, às vezes ele atrasa 30 dias, às vezes atrasa 15 dias. Eu não vou poder ter estoque de somente uma semana, sabendo que ele pode atrasar. Então, essa figurinha é um pouco parecida com a da nossa primeira aula, mostrando para vocês que essa linha reta é o nível básico de capacidade que precisa de ser definido e a outra linha é a demanda que vai flutuando aí sazonal e aleatoriamente ao longo do tempo. Então percebam vocês pela linha da demanda que ora lá no início eu tenho uma capacidade menor do que atender demanda, o traço é a minha capacidade, a demanda está acima da minha capacidade, o que vai acontecer? Clientes insatisfeitos, fila de espera. Ora, eu vou ter depois, na segunda linha, a hora que ela passa embaixo da reta, eu vou ter uma capacidade superior à demanda. E eu vou ter que fazer nos ajustes, que é o que a gente vai ver no finalzinho dessa aula. Então, assim, fatores que tendem a aumentar o nível básico de capacidade. Então, quando eu vou ter capacidade maior? Quando os custos fixos forem baixos, então o estoque é muito baratinho, então compensa eu ter o estoque sobressalente, né? Não vai influenciar muito. Necessidade de alto nível de atendimento cliente. O cliente ele é muito exigente, então não pode faltar produto. Aumento a minha capacidade. Produtos altamente perecíveis, preciso de aumentar a minha capacidade física, porque eles precisam de ser colocados num espaço um pouco maior, mais aberto, para ficar mais visual, para as pessoas comprarem o mais rápido possível, que eles perdendo não vai ter valor de mercado mais nenhum. E capacidade fixa barata, por exemplo, espaço físico daquela loja que fica mais no subúrbio é um pouco mais barato do que uma loja que fica mais no centro. Então, eu posso alugar uma loja um pouquinho maior. De um outro lado, fatores que tendem a diminuir o nível básico da capacidade, contrário, né? Quando os custos fixos são altos, necessidade de autoutilização da capacidade, porque o custo dessa capacidade é muito elevado, seja de pessoas, seja de estoque, seja de espaço físico. Eu preciso ter uma habilidade grande para, quando eu preciso ter uma habilidade grande para armazenar o produto, porque às vezes o produto
é de alto valor agregado, e uma capacidade fixa cara, que é o que eu disse para vocês, espaço do aluguel muito elevado. Então, isso vai definir um pouco qual a minha capacidade básica, média, que eu preciso de colocar em pauta. Então, 3 frases que elucidam muito bem o que eu expliquei aqui até agora e o quão difícil ou fácil vai ser de gerenciar a capacidade. Primeiro, quando a demanda é estável e previsível, a vida de um gerente de produção é relativamente fácil. Ou seja, conheço a minha demanda, ela não muda muito, ela não flutua, então se eu conheço a minha demanda, ela sempre é mais ou menos a mesma, a minha capacidade vai ser fácil de gerenciar. Olha a coisa dificultando. Se a demanda for mutável, mas essa mudança for previsível, poderão ser necessários ajustes de capacidade, mas pelo menos eles podem ser planejados antecipadamente. Ah, eu estou observando que vai ter uma mudança no futuro e eu vou vender mais. Então, eu planejando isso com antecedência, eu consigo ajustar a minha capacidade. Um pouquinho mais difícil que a primeira, mas o mais difícil é a terceira. Com variação imprevisível da demanda, se uma operação tiver que reagir a ela, deve fazê-lo rapidamente. Caso contrário, a mudança de capacidade terá pouco efeito sobre a habilidade da operação de entregar produtos e serviços conforme a necessidade de seus clientes. Então, demanda muito imprevisível. Teve um pico de demanda extremamente acelerado. Eu não consigo responder isso rapidamente. E pior, se eu demorar para responder e fazer um investimento e essa demanda já arrefeceu, aí já era. Você perdeu o cliente e perdeu o investimento. Então, como enfrentar, né? Já dei início disso no slide anterior, como enfrentar divergências entre demanda e capacidade. Então, existem 3 políticas alternativas de capacidade, tá? Que é a primeira delas que nós vamos ver agora, política de capacidade constante, política de acompanhamento da demanda e gerenciar a demanda no dia a dia. Então, vamos ver a primeira delas, que é a política de capacidade constante. Qual que é essa? Peguem primeiro esse exemplo aí do produtor de alumínio. Percebam que tem uma linha reta tracejada, essa é a minha capacidade, e percebam vocês a minha demanda aumentando no que está preenchido em amarelo. Então, em janeiro, eu tenho uma demanda pequena, aumenta em fevereiro, aumenta em março, vai aumentando até chegar em dezembro. O que acontece? Até em meados de... até maio, a minha capacidade, a linha reta tracejada, ela é maior do que a minha demanda. Chegou em junho, ela já está mais ou menos equilibrada. Em julho, a minha capacidade já não está mais suportando a minha demanda, ou seja, vai ficar faltando produto. O que é uma política de capacidade constante? Olha o que está preenchido de marrom. Nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, em que a minha demanda é menor do que a minha capacidade, mesmo assim, quando a demanda for menor do que a minha capacidade, eu vou estar produzindo e jogando esse estoque para frente. Ou seja, o que eu produzo em janeiro, fevereiro, março, abril e maio vai dar conta de responder nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Essa é uma política em que a grande vantagem, você mantém o pessoal sempre ocupado, mas a grande desvantagem dela é que você está gerando estoque durante 5 meses. Então, você precisa de manter esse estoque durante 5 meses. E aí nós vamos ver na aula de planejamento e controle de estoque o quão difícil e ruim é você manter estoque. E também tem as suas vantagens, que nesse caso você está jogando demanda para frente. Nesse caso, a grande vantagem é você sempre manter a sua capacidade constante produzindo. Não vai ficar pessoas ociosas até maio, não vai ficar ninguém ocioso até junho, maio, junho. E quando chegar julho, você não precisa de contratar ninguém adicional, porque você já tem o estoque, já está produzido. Então, na parte de baixo, né, em serviço, como que funciona esse serviço? A mesma coisa. Então, você tem a linha reta lá em cima, que é a sua capacidade física, nesse caso de pessoas em hotel, e embaixo você tem em amarelinho a demanda flutuando ao longo do tempo.
né? Janeiro, fevereiro, março, ela vai flutuando ao longo do tempo. Que é uma política de capacidade constante, física, de contratação de pessoas. Eu sempre vou manter funcionários, o máximo de funcionários possível, para atender a minha demanda máxima. Ou seja, novembro aí, que está sendo a minha demanda máxima, eu preciso de, por exemplo, 100 funcionários. Então, se eu preciso de 100 funcionários em novembro, eu vou contratar 100 funcionários para o ano todo, não só para novembro. Qual é a grande vantagem disso? Se qualquer mês do ano tiver um aumento repentino na demanda, eu sempre vou estar preparado. Qual é a grande desvantagem? Óbvio, né? Vai ficar pessoas ociosas, por exemplo, em agosto, agosto aí, por exemplo, que é a minha menor demanda, eu vou ter 100 funcionários, mas eu precisaria de no máximo 30, por exemplo, né? Tem como gerenciar isso, dando férias coletivas, tem jeito de alguns ajustes que nós vamos falar mais ao final, tá? Mas são vantagens e desvantagens. Utilizar ou não essa política vai depender, novamente, de cada setor. Segunda política alternativa de capacidade, política de acompanhamento da demanda, diferente da anterior, né, que é a capacidade constante, aqui eu vou acompanhar a demanda. Então, pegando o exemplo do produtor de alumínio, a demanda aumentou, coloco mais capacidade. A demanda aumentou, coloco mais capacidade. Vamos pegar o exemplo da direita melhor, né? Então, assim, se a demanda diminuiu, retiro capacidade. Então, diferente da anterior, que eu vou ter uma capacidade sempre fixa, nessa de acompanhamento da demanda, acontece o seguinte, se a demanda aumenta, eu aumento a minha capacidade, se a demanda reduz, eu reduzo a minha capacidade. Óbvio que tem vantagens e desvantagens nisso também. Quais são os métodos para ajustar essa capacidade? Primeiro e mais simples é horas extras e banco de horas. Então, assim, a capacidade está aumentando, vamos pagar hora extra para esse pessoal trabalhar mais ou vamos gerar banco de horas para quando a demanda diminuir, ele pode usar. Variar o tamanho da força de trabalho. Então, assim, se for no supermercado, por exemplo, em horários de pico, que tem uma demanda maior, você desloca pessoas do estoque para ir para o caixa, por exemplo. Aí diminuiu, porque as pessoas compraram muito, tira das gôndolas, tira as pessoas do caixa, do atendimento e passa para o estoque para fazer reposição. Então você pode ficar variando a força de trabalho. Usar pessoal em tempo parcial. O que é isso? Né? Você pode contratar pessoas para trabalhar 4 horas. Né? Então, diferente do próximo. Né? Então, assim, eu percebo que vai ter uma demanda muito sutil superior. Então, ao invés de contratar uma pessoa 8 horas, carteira assinada, por muito tempo, eu contrato uma pessoa por carteira assinada só para trabalhar 4 horas. Legalmente eu posso fazer isso? Sim, muita gente acha que não, né? Mas eu posso contratar uma pessoa para trabalhar 4 horas por dia. E o último, subcontratação, é o trabalho temporário, esse é o mais conhecido de vocês, né? Chega no final do ano, empresas do varejo como um todo, né? Mas empresas que vendem roupa, por exemplo, a demanda aumenta muito e os funcionários não conseguem atender a clientela. O que é que eles fazem? Contrata pessoas temporariamente, tá? Então, acompanhando a demanda, eu consigo ajustar a demanda e capacidade. Então, a grande vantagem nisso, eu consigo reduzir os meus custos. A desvantagem, né? Você pode ter N desvantagens aqui, né? Por exemplo, em todos eu tenho desvantagem. Eu vou pegar o último. Trabalho temporário. Já disse para vocês anteriormente que uma pessoa sabendo que vai trabalhar somente 30 dias, pode ser que ele não empenhe bastante e pode ser que a prestação de serviço seja inadequada. E a última política alternativa. Pessoal, então era isso. Espero que tenham